paz do Senhor Jesus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por mais uma EBD, Escola Bíblica Online. Hoje nós vamos ler a lição de número 8. Nós vamos aprender aqui Paulo, o discipulador de vidas. Então nós vamos estudar a lição de número 8. E antes eu quero fazer uma oração, pedindo para que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, abrindo o nosso entendimento e que nós possamos ter uma boa aula em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, se colocamos diante da sua presença, Senhor, te agradecemos, ó Pai, por esta rica oportunidade de estarmos, Senhor, em mais uma aula, Senhor, para aprender, Senhor, a sua santa e gloriosa palavra. Fique conosco, Senhor. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, todos aqueles, ó Pai, que vão estar assistindo essa aula e que possamos ter, Senhor, uma aula produtiva neste dia, para a glória do seu nome. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos estudar hoje, irmãos, a lição de número 8, Paulo, o discipulador de vidas. O texto áureo diz assim: E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Atos capítulo 15, verso 40 e 41. Verdade prática. O discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que os imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Vamos para a leitura bíblica em classe. Nós vamos ler o livro de Atos, capítulo 2, do verso 42 ao verso 47, e depois Atos capítulo 20, do verso 1 ao verso 4. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou até a Ásia, Sopatro de Bereia e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo e Gaio de Derbe, e Timóteo e dos da Ásia, Tico e Trofimo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler a introdução da lição, que diz assim: Nesta lição, veremos os aspectos gerais do discipulado, com destaque para o papel de Paulo no processo do discipulado nas igrejas que plantou. Percebemos que esse foi o meio pelo qual nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter de Cristo. Primeiro tópico dessa lição diz assim: Paulo e o discipulado bíblico. O discipulado bíblico. O princípio do discipulado na igreja primitiva baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos por ocasião
de seu aparecimento e despedida. Mateus capítulo 28, verso de número 19 e 20. Após o Pentecostes, quando a igreja nasceu historicamente, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem estruturado. Em Atos capítulo 2, do verso 42 ao 47, vemos claramente que as escrituras, doutrina, a oração, a prática da comunhão e do serviço faziam parte do programa do discipulado da igreja. Assim, o apóstolo Paulo, onde fazia discípulos, não somente convencia a respeito de Cristo, mas mostrava como imitá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nós temos uma palavra aqui que é a palavra Pentecoste, do grego, né? E esta palavra, Pentecoste, ela era comemorada os 50 dias de Pentecoste após a Páscoa. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele estava ensinando, né, o povo, ele estava discipulando o povo a glorificar o nome do Senhor e a ter um momento de comunhão. Se nós lemos aqui Atos capítulo 2, a partir do verso 42, ele está ensinando o povo a perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E também em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que estavam ali estavam juntos, e ali eles vendiam as suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Então eles estavam ali perseverando no templo, repartindo pão em casa, eles comiam junto com alegria e singeleza de coração. E ali eles louvavam a Deus, e caindo ali na graça de todo o povo. E todos os dias eles acrescentavam ao Senhor, a igreja, naqueles que haviam de se salvar. A palavra doutrina também significa ensino. Paulo foi um grande discipulador da igreja de Cristo. Nós vemos aqui Paulo sendo um grande discipulador, e por onde ele passava, a Bíblia diz que ele sentia necessidade de conhecer profundamente as Escrituras de Cristo. Então nós temos aqui um celeiro missionário para a salvação de almas, e Paulo, ele tinha um grande compromisso e um profundo conhecimento da palavra para buscar essas almas, né? Ele dizia que nós precisamos conhecer e prosseguir no conhecimento da palavra do Senhor. Então, quando Paulo ele passava em determinados lugares, a doutrina era exposta diante da palavra do Senhor, o ensino a todas as pessoas, e muitas pessoas paravam para ouvir aquilo que Paulo estava pregando. Então nós temos aqui duas situações, irmãos. Nós precisamos ser um discipulador bíblico. As pessoas elas precisam sentir desejo e vontade de aprender a palavra do Senhor, e nós temos que também ser um discipulador, compromisso com a palavra, porque muitas pessoas, quando aceitam a Jesus, se convertem ao cristianismo, eles são cruz. Então o Senhor levanta discipuladores para estar ali ajudando aquelas pessoas, né? Quando uma pessoa ela aceita Jesus, ela está na igreja, na presença do Senhor, e ela está ali, eu quero ser batizada, né? Eu quero descer as águas. Ela vai passar ali por um discipulado, ela vai ter a leitura da palavra, alguém que vai estar à frente ensinando para que esta pessoa compreenda o que é a Bíblia, o que é a palavra do Senhor, o que é a conversão, o que é o batismo. Então Paulo, por onde ele passava,
ele era um grande discipulador da palavra, e muitas pessoas se convertiam através da pregação que Paulo, passava em vários lugares e pregava a palavra do Senhor. Muitas pessoas eram convencidas acerca de Cristo, e quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus, mas o Senhor sempre vai usar alguém para que esta pessoa pregue a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz aqui: o primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o evangelho. Então nós precisamos pregar o evangelho pelo poder do Espírito Santo de Deus, para convencer as pessoas acerca de Cristo. Então, a partir dos primeiros convertidos, ele implantava uma igreja na cidade, e ao implantar, os apóstolos ficavam ali por algum tempo para firmar os passos dos novos convertidos. Então Paulo também tinha esta função. Ele viajava para muitos lugares, e onde ele passava, a palavra do Senhor era pregada, e as pessoas recebiam a palavra do Senhor, e ali era implantada uma igreja. E quando ali era implantada uma igreja, irmãos, também Paulo, ele tinha ali pessoas que ele discipulava. Nós sabemos que o próprio Timóteo, ele foi filho na fé de Paulo, E ali Paulo levantou também Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Áquila, Priscila e dentre outros. E a palavra do Senhor, ela foi sendo pregada nos 4 cantos da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ser um crente de verdade, crente idôneos, que amem de verdade ao Senhor e à sua igreja, ao ponto de se doar. O apóstolo Paulo, ele teve um encontro tão extraordinário com o Senhor, que ele se doou totalmente para a obra. A vida de Paulo era totalmente respaldada para estar na presença do Senhor, para ensinar, para abrir igrejas e para doutrinar. Porque nós temos que ter muito cuidado em abrir igrejas e doutrinar muitas das vezes pessoas e deixar de qualquer jeito, não ensinar direito, não. Nós precisamos ensinar a palavra do Senhor, nós precisamos cuidar daquelas pessoas que estão vindo para a igreja, uma igreja que foi implantada, uma igreja que abriu as portas, que é nova, os membros ali são novos convertidos, eles ainda não têm o total entendimento da palavra. Então nós, como discipuladores da palavra do Senhor, nós temos que ter esse cuidado em estar ali ajudando nas necessidades de cada irmão. Porque muitas das vezes, irmãos, há muita dúvida no coração das pessoas. E o Senhor, ele dá entendimento, ao pastor, ao missionário da palavra do Senhor, para estar auxiliando e ajudando aquelas pessoas naquele novo caminho da fé. É como se estão no leitinho, mas agora vão comer uma comida sólida, Porque às vezes a gente está no leitinho, aprendendo, mas vai chegando o momento da nossa vida que a gente vai comendo uma comida sólida. Paulo tinha uma preocupação muito grande com as pessoas, com as vidas, a maneira que elas estavam sendo conduzidas na igreja. Então, quando a descida do Pentecoste veio lá em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que eles foram cheios, a Bíblia diz que eles estavam sempre perseverando junto, eles estavam sempre em oração, eles estavam sempre repartindo pão, obedecendo aquilo que estava nas Escrituras. Então, Paulo, na verdade, ele tinha a preocupação de levantar discípulos, não discípulos que não conhecessem, que não faziam a obra do Senhor com diligência, com cuidado, mas que faziam a obra do Senhor com muito amor, lendo, aprendendo, crescendo na graça, no conhecimento, e o nome do Senhor sendo glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fiz um resumo do tópico 1 e agora nós vamos fazer um resumo do tópico 2, que diz assim: o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar.
A pregação, o ponto de partida. Pregar o evangelho é o meio que o Espírito Santo leva pessoas à salvação. É preciso pregar com muita seriedade, intensidade e ousadia. A Igreja de Cristo se expandiu assim. Ela tinha como ponto de partida a tarefa que Jesus deixou aos seus discípulos, como vimos anteriormente. Nada pode substituir a imensão proclamatória da igreja. Para isso, ela foi revestida do poder do Espírito Santo para cumprir a missão. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo no tabernáculo em Jerusalém, a igreja se espalhou por todo o mundo. Assim, os discípulos de Cristo plantaram igreja nas casas, nas aldeias, na cidade, e a igreja se multiplicava dia após dia. Atos capítulo 2, verso 47. Então o apóstolo Paulo, irmãos, ele está dizendo aqui que pregar o evangelho é um meio, na verdade, louvado seja o nome do Senhor, que o Espírito Santo de Deus, ele entra no coração das pessoas. Pregar o evangelho nos dias de hoje é pregar com muita seriedade, intensidade e ousadia. E para isso, nós precisamos ser revestidos de poder do Espírito Santo de Deus, para que esta missão ela seja cumprida em nossas vidas. E enquanto eles estavam sendo revestidos de poder pelo Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, em Atos capítulo 1, do verso 4 ao verso 8, que onde os discípulos passavam, eles eram cheios do Espírito Santo. Eles buscavam a presença do Senhor no cenáculo em Jerusalém. E por onde eles passavam, louvado seja o nome do Senhor, se espalhou, irmãos, o evangelho se espalhou pelo mundo. Eles pregavam a palavra de Deus nas casas, eles pregavam a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, nas aldeias, na cidade, e a igreja começou a se multiplicar. E é assim que o Senhor tem feito até os dias atuais. A palavra do Senhor, ela tem sido pregada, multiplicada. Aonde a palavra de Deus, ela alcança vidas, igrejas são abertas, pessoas são curadas e libertas, e o nome do Senhor é glorificado. O ensino, fazer discípulos. O discipulado começa quando pessoas aceitam a Jesus como Salvador de sua vida. Logo, a conversão a Cristo é a semente da igreja. Quando cuidada pelos seus discipuladores, essa semente germina e dá fruto. Então, irmãos, nós precisamos ter compromisso, amor, porque quando a semente ela é plantada no coração de muitas pessoas, esta semente ela vai dar frutos e frutos bons, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quando Pedro ele estava ali pregando entre ali 127 pessoas, Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que Pedro ele começou a pregar com tanta autoridade que quando o Espírito Santo de Deus veio sobre a vida de Pedro, louvado seja o nome do Senhor, quase 3.000 almas se converteram diante da presença do Senhor. Então nós temos aqui, irmãos, uma fonte inesgotável. Nós precisamos pregar, ensinar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso, louvado seja Deus, que é muito importante as reuniões de escola dominical. Na escola dominical, nos cultos de ensino da palavra do Senhor, porque é um instrumento para nos forjar, é um instrumento para nos ensinar, para formar o nosso caráter. Muitas pessoas precisam participar e ter desejo no coração de amar, aprender a palavra do Senhor. E isso serve tanto para crianças, adolescentes, jovens,
e adultos. Louvado seja o nome do Senhor. Como o apóstolo Paulo disse, nós temos que ser imitadores de Cristo, para que Cristo cresça em nós e que nós possamos dar bons frutos e o nome do Senhor possa ser glorificado por onde nós passarmos. Aonde Paulo passava, ele implantava igreja, ele pregava a palavra do Senhor, pessoas se convertiam, eram ali libertas de espíritos malignos, de obras malignas, e o nome do Senhor era glorificado. Onde Paulo passava, alguma coisa acontecia. Então, aonde nós passarmos, em nome de Jesus, algo tem que acontecer. Aonde é pregada a palavra de Deus, irmãos, pessoas quando escutam a palavra do Senhor, alguma coisa muda dentro do seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós fizemos também um resumo do tópico 2 e agora nós vamos fazer, irmãos, um resumo do tópico 3. Louvado seja o nome do Senhor, que diz assim: o discipulado com pessoas de outras culturas. A pregação para os seus irmãos. No livro de Atos, percebemos que a pregação dos apóstolos era primeiramente direcionada aos judeus. Eles pregavam no templo, nas sinagogas, e os judeus recebiam a palavra. Outros, porém, a rejeitavam. Os apóstolos desejavam que seus irmãos recebessem a palavra da verdade. Entretanto, o desafio diante da lei de Moisés, com o fenômeno da conversão entre os gentios, se revelaria complexo, conforme nos mostra a questão cultural entre os judeus, hebreus e helínicos. Atos capítulo 6, verso 1 ao verso 6. O derramamento do Espírito na casa de Cornélio, o concílio de Jerusalém, o evangelho entre os gentios trouxe um grande desafio para a igreja que crescia. Então o Senhor nos alcançou, porque na verdade a palavra era só para os judeus, mas o Senhor levantou Paulo, e Paulo foi conhecido como pregador dos gentios, o apóstolo dos gentios. A palavra do Senhor nos alcançou, porque nós não tínhamos direito a ser alcançado pela palavra, mas o Senhor Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue naquela cruz, a sua carne, louvado seja o nome do Senhor ali, ele apanhou, foi cuspido, e nós tivemos o privilégio de ser alcançados pela graça, porque a palavra do Senhor era pregada só para os judeus, mas o apóstolo Paulo, por onde ele passava, em muitos lugares, em muitas culturas, ele lançava a palavra do Senhor, e pessoas ali ouviam, louvado seja o nome do Senhor, e se convertia dos seus maus pecados. A expansão para os gentios. A igreja não poderia fugir dos gentios, pois alcançá-los era promessa de Cristo, registrada em Atos capítulo 1, verso 8. Os apóstolos seriam testemunhas de Cristo, não só em Jerusalém, mas passariam pela Judeia, Samaria e até os confins da terra. Por isso, nosso Senhor levantou um homem tenaz e valente, separado para ser apóstolo dos gentios. E quem era este que o Senhor levantou, este apóstolo dos gentios? Era Paulo, o discipulador. Ele discipulava ali pessoas oriundas de diversas culturas e costumes religiosos. Então o Senhor nos expande e nos leva, irmãos, a pregar a sua palavra para muitas pessoas que ainda não têm a sua mente aberta, entendimento aberta para a palavra do Senhor. Mas o Senhor nos leva para vários lugares, pessoas que nunca ainda ouviram falar de Jesus.
tribos que ainda nunca ouviram falar de Jesus, mas o Senhor tem levantado um povo para pregar a sua palavra. E por causa do apóstolo Paulo, os gentios foram alcançados. A palavra, ela está sendo pregada nos 4 cantos da terra e o nome do Senhor está sendo glorificado. O discipulado numa cultura diferente. O ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diversas e costumes, na maioria das vezes incompatíveis com o evangelho. Com Paulo, nós aprendemos que a proporção que absorvemos o evangelho, nossa forma de pensar é alterada para desejar as coisas mais nobres e fazer o que glorifica a Deus. Portanto, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Quem convence, irmãos, o pecador do pecado, não sou eu, não é você, mas é o Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes, como que nós vamos convencer alguém? Às vezes, irmãos, através da nossa atitude, da nossa vida com Deus, da nossa comunhão com Deus, às vezes até o nosso silêncio vai chamar a atenção de alguém. E pregando a palavra do Senhor, é o Espírito Santo de Deus que vai convencer. Então, se é o Espírito Santo de Deus que vai convencer alguém, ele vai nos usar como ferramenta. Um dia eu fui alcançada, você foi alcançado pelo Espírito Santo de Deus que nos convenceu do nosso pecado. Então aqui Zacarias capítulo 6, no verso 6, vai dizer assim: não por força, nem por violência. Você não pode amarrar, você não pode, irmãos, pegar uma pessoa e dizer: olha, mas você tem que aceitar Jesus, porque se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, você está na condenação. Não, irmãos, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito, porque é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. E quando o homem ele é convencido do pecado, ele consegue identificar a sua mente aberta, aquela mente cauterizada, ela cai por terra, aquela cegueira, ela cai por terra, e aquela pessoa consegue identificar, consegue aceitar, consegue visualizar a presença de Deus, a misericórdia de Deus e o amor de Deus. Que você possa, nesta lição, ficar com um resumo desta palavra que o Senhor falou conosco. Eu quero ler com os irmãos agora a conclusão desta mensagem, que diz assim: o discipulado leva em conta a pregação e o ensinamento. Ele nos apresenta um desafio grande para interagir com pessoas oriundas de culturas completamente opostas às nossas. Aqui temos a promessa do Espírito Santo para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder. Ele nos usa como instrumento e convence o ser humano do seu real estado. Então, aqui na conclusão, o escritor também está nos orientando e falando que nós somos usados como instrumento pelo Espírito Santo de Deus, para pregar a palavra do Senhor. E através desse instrumento, alguém vai ouvir a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E vai reconhecer o seu estado, em que está vivenciando naquela situação. E o Espírito Santo de Deus vai convencer aquela pessoa. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Eu quero agradecer por essa oportunidade, por esta lição, que nós aprendemos um pouquinho mais da palavra do Senhor, e até a próxima lição, permitindo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe. Tchau, tchau.